Querido e bom Pai que estás nos céus, ao final desse dia de trabalho, de lutas, nós estamos aqui reunidos nessa live para te buscar, para buscar em Ti o socorro, o, o amparo, Teu braço de amor. E nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, os pedidos que aqui foram feitos. Vai também o nosso preito de gratidão por inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Mas de maneira muito especial, queremos colocar diante de Ti esses pedidos que foram feitos, ó Deus. Amém. Situações que, para o olhar humano, condição humana, situações impossíveis de serem resolvidas ou muito difíceis, mas nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível Amém. e, segundo a Tua vontade e a Tua infinita sabedoria, podes realizar milagres e nós entendemos que, se for da Tua vontade, milagres acontecerão na vida dessas pessoas que aqui foram mencionadas. Amém. Queremos, ó Deus, também colocar diante de Ti as pessoas que estão enlutadas nesse dia, que o Senhor leve a elas o afago, o carinho, o conforto que elas precisam. Amém. Ó Deus, nós pedimos uma bênção especial sobre as igrejas da APAC, os trabalhos que estão sendo realizados de evangelismo, as construções de igrejas, reformas de igrejas também. Amém, Pai. E uma bênção muito especial também em favor dos líderes dessa associação, Amém. os departamentos que ali procuram pregar o teu evangelho de diversas maneiras, uns relacionados à ASA, ao Ministério da Saúde, Ministério do Evangelismo, enfim, os diversos departamentos, que os pastores sejam cada dia mais capacitados pelo teu santo e bom Espírito a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Amém, Senhor. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e para esse momento aqui de estudo e recapitulação, pedimos a tua bênção sobre o pastor Brenha, que ele seja iluminado pelo teu Santo Espírito e abençoe a cada um de nós, o nosso trabalho, diante daquilo que vamos estudar aqui agora no livro Conselhos sobre Mordomia. Amém. Nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Conforme mencionado, temos aí convidado especial, pastor Elias Brenha. Ele é o pastor responsável por cuidar dos pastores, o ministerial aqui da Associação Paulista Central e também do Ministério Lar e Família, dois departamentos, dois ministérios muito importantes. E juntamente com o pastor Jimmy, que cuida da mordomia, são departamentais que contribuem aqui para a pregação do evangelho em áreas específicas, distintas, e isso tem feito grande diferença. Pastor Elias, muito obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo a esse grupo. Ele está aqui reunido, né, com essa quantidade, mas depois, normalmente a gente passa lá no grupo ó, o vídeo, né, do YouTube, então você talvez esteja assistindo agora do YouTube, não ao vivo, né, não na hora, mas nós estamos chegando ali a 50, 60, 100 visualizações, geralmente depois de uma semana. Passou 2 semanas, a gente está chegando a quase 200 visualizações, que é o nosso grupo, que é um grupo bem grande. Né? Ao vivo, às vezes, nós estamos concorrendo com o programa do pastor Raimundo Nonato. Quando nós começamos, nós tínhamos um grupo maior, e aí alguns que já eram do grupo dele voltaram. Por isso que a ideia, né, pastor Jimmy, é talvez para o ano que vem, quando tivermos nos últimos capítulos, a gente mudar para terça para resgatar o grupo que voltou lá para o Apocalipse. Mas muito obrigado. Os momentos são seus aí. Ok, Joelson, muito obrigado pelo convite. Jimmy, obrigado aí pela oportunidade. Uma boa noite a todos aí que chegaram, entraram, né? Bom, eu recebi uma incumbência, é, gosto muito de leitura e eu acho que vocês vão me acompanhar na leitura. Eu vou ressaltar, conforme fui orientado bem aí pelo professor Joelson, né? A, a gente ter aí alguns pontos altos, né? Então, até para não ser muito repetitivo, né, já que às vezes algumas citações elas se repetem ao longo do capítulo, mas o importante é a gente entender a essência, né? Então, eu me coloco aí tranquilamente à disposição, caso vocês queiram que
ter a palavra e queiram falar, para mim está tudo bem, podem levantar a mão, peçam a palavra e a gente vai comentar. Eu vou fazer assim alguns apontamentos aqui sobre o capítulo 41 e o capítulo 42 do livro, né, que vocês estão lendo, Conselho sobre Mordomia. O capítulo 41, métodos populares de arrecadação. Bom, eu posso falar como pastor, e posso falar como membro da igreja, não é? Então, eu já vivi os dois momentos, e hoje eu estou vivendo uma outra realidade, mas é muito interessante essa questão que Ellen White levanta sobre essa metodologia que muitas igrejas aplicam para levantarem fundos para os seus desafios, né? Muitas vezes desafios de construção, de projetos especiais, na área de desbravadores, na área de assistência social, enfim, todas as áreas, todas as demandas da igreja, elas possuem demandas, possuem todos os ministérios, né? Possuem demandas, gastam recursos, e vocês, como tesoureiros, sabem muito bem como que é gerir, não é? Os recursos da igreja, fazê-los crescer, multiplicar, e esses recursos serem utilizados na pregação do evangelho. Então, deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês, apenas para dizer algo que eu acredito bastante nessa questão. Deus, ele nunca deixa faltar recursos na igreja para aquilo que é necessário e é indispensável, né? Os recursos pertencem a Deus, tudo pertence a Deus. Então, na verdade, aquilo que nós devolvemos para Deus é apenas uma pálida, não é? Demonstração daquilo que Deus, de maneira grandiosa, ele nos oferece. Agora, você gerir esses recursos, organizá-los, otimizá-los para que eles sejam bem distribuídos na igreja, para que eles sejam bem aplicados na igreja, porque às vezes a gente tem muito dinheiro, mas não sabe aplicar bem o dinheiro. Às vezes você tem pouco dinheiro e você aplica bem esse dinheiro. Então, às vezes, algumas igrejas até que têm menos recursos, elas muitas vezes realizam até muito mais do que muitas igrejas que têm muito recurso e acabam não sabendo administrar bem. Por isso é importante, vocês sabem muito bem, o orçamento, ter tudo arrumadinho, né? Tudo bem percentuais bem aplicados para aquilo que é importante na igreja, para que a igreja marche, a igreja avance. O que acontece? Muitas vezes, muitas igrejas, por aplicarem mal os seus recursos, elas acabam abrindo concessões para que os departamentos eles apliquem outros métodos para levantarem dinheiro para fazerem as suas atividades. E é isso que esse capítulo 41 ele fala muito claramente para nós. Segundo a orientação, como eu creio na orientação profética, a gente precisa ter muito claro isso em mente, de que os recursos eles precisam ser canalizados para a igreja e a igreja administrar esses recursos, não é? Então, nós temos aqui, olha, no primeiro parágrafo do capítulo 41. Acompanhe essa leitura. Só um segundinho, irmãos. O primeiro parágrafo diz assim, olha, vemos as igrejas em nossos dias incentivando festejos, glutonaria e esbanjamento por meio de jantares, quermesses, danças e festivais realizados com o propósito de levantar recursos para a tesouraria da igreja. Aqui está um método inventado por mentes carnais para conseguir dinheiro sem sacrifício. Olha, eu tenho assim, com toda tranquilidade, eu posso falar sobre esse assunto para vocês e nem sabia que esse era o assunto que me caberia falar aqui,
fiquei sabendo depois de algum tempo, porque isso é muito comum, né? Olha, pastor, nosso caixa é pequeno, a nossa verba é pequena, a nossa disponibilidade na tesouraria é pequena, o tesoureiro segura, não dá mais para um, dá menos para a gente. Essas histórias vocês conhecem bem, né? E há uma reclamação. Então, a gente tem um campuri, por exemplo, a gente tem uma atividade. Então, a gente vai promover aqui um almoço, vamos promover aqui um jantar, uma pizzada, vamos promover aqui sei lá, qualquer outra coisa, uma pipocada, uma festa junina, seja lá o que for. E aí o pessoal inventa de tudo, né? É uma festa caipira, é uma festa disso, é uma festa daquilo, é a festa do peão, é a festa do pai, da mãe, da avó, e aí vai, né? Tem festa para todo gosto. E aí, na verdade, aonde é que está o erro disso? O erro está aqui, olha, na página 141, no segundo parágrafo. Ele vai dizer assim: as pessoas se recusam a doar por amor a Deus, mas são dispostas a entregar seu dinheiro por amor ao prazer e pela condescendência com ambições egoístas. Então, ou seja, eu não dou oferta, porque se todos fossem ofertantes, pactuantes, haveriam recursos, né? Ok, então nós vamos fazer o seguinte, irmãos, nós temos uma necessidade aqui, e isso é legítimo. Olha, temos um evento, um campuri, tem 30 desbravadores que não têm recursos para ir, nós não temos como gerar esses recursos, então precisamos de 30 padrinhos aqui que ajudem, que doem o dinheiro para o caixa da igreja, para a gente pagar as inscrições e tal, faça uma oferta de sacrifício e tal. As motivações são outras. Tá tudo certo. Agora, quando você diz assim, olha, eu vou dar comida, vou dar bebida, vou dar festa, vou dar quermesse, fazer bingo, vou fazer isso, fazer aquilo e tal, essa é a motivação errada. Essa oferta, você até pode levantar o dinheiro, mas não é um dinheiro abençoado por Deus. Né? Não é um dinheiro abençoado por Deus. Nenhuma igreja deveria usar desse subterfúgio para angariar fundos, seja para qualquer coisa. Tipo, eu vou lembrar coisas assim, muito antigamente, né? Eu me lembro que as pessoas faziam almoços para a construção de igreja, por exemplo, para levantar dinheiro para a compra de terreno. Eu me lembro uma vez, eu era pastor na igreja de Vitória, lá no Espírito Santo, e eu cheguei no distrito, havia ali eu tinha muita consciência sobre isso daqui, sempre tive. Havia uma congregação, que hoje tem uma igreja bem estabelecida ali no bairro de Camburi. Os irmãos faziam almoço todos os domingos para levantarem dinheiro para a compra do terreno. Aí os irmãos doavam, né, os alimentos e compravam o almoço. Eu conversei com aquele irmão Geraldo, falei, irmão, vamos conversar de um jeito diferente aqui. E se nós não fizermos mais almoços e todos doarem uma oferta especial para a construção da igreja? É mais legítimo a forma de você conseguir o dinheiro, seja para qualquer coisa, não é, irmãos? Então, ele entendeu, a gente mudou um pouquinho o foco daquilo. Hoje temos uma igreja ali bonita, uma igreja numa das praias mais badaladas ali de Vitória, Praia de Camburi. É uma igreja bonita, pequena, mas bonita, num ponto assim muito caro, né? Então Deus foi provendo recursos e tudo mais, né? Mas a gente não sabe o prejuízo que a gente causa espiritualmente na vida das pessoas quando a gente, como líder, permite que esse tipo de ação aconteça na nossa igreja. Olha o que Ellen White diz aqui, olha, na página 141. Não é pequeno prejuízo ocasionado à saúde física, mental e moral
nesses episódios de divertimentos e glutonaria. O dia do ajuste final de contas revelará pessoas perdidas pela influência dessas ocasiões de futilidade e loucura. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como a gente pode fazer algumas coisas? É errado a gente promover um almoço, ou alguma outra coisa para... É errado. Deus não abençoa, esse dinheiro não é abençoado. Isso está na revelação. Agora, vamos imaginar que você tem um evento e, de repente, o evento não é de comida, mas você tem ali uma banquinha que esteja vendendo um pão integral, alguma coisa que seja dentro eh, das nossas leis de saúde, tudo certinho. E, de repente, alguém quer lá e fala, olha, tem um pão integral aqui. Ah, eu vou comprar esse pão. Tá tudo bem. Compra esse pão, esse dinheiro pode ser revertido para qualquer outra coisa, para qualquer outro projeto. Mas o pão não está ali por causa do projeto. O pão apenas é um complemento que alguém passou para um evento, seja o que for, comprou o pão, levou para casa e ponto final. Tá certo? Joel, você está com a mão levantada? Diga. Sim, pastor. Nesse capítulo, achei muito interessante quando ela comenta sobre as ofertas defeituosas e doentias, e ela menciona para a gente ficar livre dessas corrupções, porque nós podemos estar exercendo, inclusive, influência sobre as outras pessoas que veem esse testemunho, que veem essa situação, e isso desmoraliza, né? Os jovens, os velhos, as crianças que acabam testemunhando isso, né? E aí ela Exato. comenta o seguinte aqui, ó, é o quarto parágrafo da primeira página. Não temos o direito de lançar sobre eles o manto da santidade, porque os recursos devem ser empregados nos planos da igreja. Tais ofertas são defeituosas e doentias e têm a maldição de Deus. São preço de vidas. Incrível, hein? É É forte essa declaração, né, Joel? forte, muito forte. E ela continua o pensamento dizendo: pode-se do púlpito defender festas, bailes, rifas, quermesses e luxuosos banquetes para angariar recursos para os planos da igreja, mas não participemos em nenhuma dessas coisas, pois se o fizermos, atrairemos sobre nós o desagrado de Deus. Então, isso é muito importante. E aí, no contraponto disso, eu acho que isso é muito claro, está muito claro aqui para nós. Ellen White comenta aqui sobre o plano que Deus usou com Moisés para a construção do templo, né? Ou seja, do santuário, então. Peça ao povo que tragam ofertas, né? Então, o nosso papel é incentivar o povo a trazer ofertas, ou seja, é incentivar o povo a ser ofertante, pactuante, independente até de projetos, né? Porque muitos só doam, é impressionante. Eu tive já igrejas que os nossos líderes, eles diziam assim, pastor, aqui a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, porque o povo é movido a, a alguma coisa, algum projeto especial. Disso, não, mas isso não é projeto. Está errado também. A gente tem que fazer o que fazemos como mordomos de Deus, não é por aquilo que vai acontecer, é para que a casa de Deus tenha muitos recursos e quando ela tiver que fazer alguma coisa, ela tem os recursos para fazer. Então, a gente pode potencializar esses recursos quando eles forem necessários, de repente uma aplicação maior. Mas é bom a igreja ter recursos para o avanço dos seus projetos, né? E o que aconteceu ali com Moisés, está no final da página 141 e 142, nós conhecemos essa história. O povo foi conclamado a trazer ofertas, e eles trouxeram tantas ofertas que está aí no final da página, primeira, né, da página 142, Deus ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazerem ofertas. E essas ofertas voluntárias vieram em tão grande quantidade que Moisés anunciou que já eram suficientes. Deviam parar de entregar as dádivas, pois já haviam doado com abundância muito mais do que podia ser aproveitado, né? Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente
trabalha nessa direção e torna legítima a bênção de Deus sobre os recursos que pertencem a ele, são administrados pela igreja, mas, sobretudo, eles são ofertas de coração, né? Ofertas generosas, não são ofertas defeituosas, não é? Veja só, a última parte aqui desse tema aqui na página 142. Como Deus considera as igrejas que são mantidas por esse meio? Cristo não pode aceitar essas ofertas, porque elas não foram dadas por amor e devoção a Ele, mas pela idolatria ao ego. Então, ou seja, oferta é algo que eu devolvo voluntariamente, e eu não espero nada em troca. Quando você compra alguma coisa para dar oferta, aquela é uma oferta manca, porque é uma oferta egoísta. Eu estou dando porque eu estou recebendo algo em troca, né? Então, recebo um prato de comida, recebo um pastel, recebo um pedaço de uma pizza, recebo um suco, recebo um refrigerante. Então, às vezes a gente fica feliz, né? Dizendo, olha quanto que a gente arrecadou, né? Olha quanto é que deu o nosso bazar aqui, a nossa festa, a noite da pizza, a noite caipira e tal. Parará. Ora, é difícil dizer isso, mas essa é uma oferta manca. Essa é uma oferta manca, essa é uma oferta defeituosa. E aqui, olha, diz assim, olha, na orientação de Deus, penúltimo parágrafo da 142, na orientação de Deus para o sustento de sua obra, onde é que encontramos qualquer menção a bazares, espetáculos, quermesses, entretenimentos semelhantes? Deve a causa do Senhor depender das próprias coisas que ele proibiu em sua palavra, das coisas que desviam a mente de Deus da sobriedade, da piedade e da santidade? Enfim, eu penso que a gente tem muito a aprender com isso, né? E a gente tem que orientar isso para a nossa liderança. Os diretores de mordomia têm que falar isso na igreja, porque a maioria da igreja não tem essa percepção espiritual. Não tem essa percepção espiritual. E eu achei assim, confesso, queridos, eu não me lembrava desse fato. A última parte aqui da página 143, Ellen White trata até de pessoas ricas, generosas, que fazem grandes doações, mas, na verdade, o objetivo não está na generosidade, está na notoriedade, ou seja, eu quero receber a menção honrosa por eu ter sido o doador, né? Ou seja, então eu dou para a compra de um terreno uma grande parte, mas eu quero ter o meu nome na estrada, na calçada da fama, né? Eu quero ter o meu nome ali e tal. Eu me lembro que eu cheguei numa igreja, não vou aqui recortar o nome da igreja, não vou fazer menção a ela, até por uma questão assim ética, né? Mas eu cheguei na igreja, e uma igreja linda, viu? E eu fui, o pastor me convidou assim para fazer um tour pela igreja. E eu achei bacana, né? Piso maravilhoso, tal, escada, aquela coisa toda, né? Fiquei encantado com a igreja. De repente ele me levou assim numa prateleira assim, tipo uma cristaleira linda assim, e lá estava o tamanho, tinha tamanhos diferentes assim, viu, gente? Era como se fosse a marca do terreninho, né? Da construção da igreja. Uma igreja menor, eu vi igrejas de vários tamanhos, igrejas grandes ali e tal, com o nome de uma pessoa. Aí eu fiz assim, perguntei, eu já entendi o que representava aquilo, eu perguntei para o irmão assim, me diga uma coisa,
o que que isso representa? Ele falou assim, pastor, aqui, olha, representa essa igreja grande, é porque a contribuição foi grande. Essa igreja menorzinha, a contribuição foi menor. E essa igrejinha aqui, foi pequenininha. Aí, no final, tinha muitos ali, tinha muitos, 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 muitos. Aí eu disse assim, e diante de Deus, qual vale mais? Eu fiquei indignado com aquilo, né? Porque ali estava uma, eh, um enaltecimento, engrandecimento da pessoa humana. O pobrezinho estava feliz porque ele contribuiu com uma igrejinha ali, né? Mas diante de Deus, sabe aquela oferta da viúva pobre? Ela vale tanto quanto aquele que deu mais, ou até maior, porque o rico deu do que sobrava, né? E ela deu daquilo que ela tinha, talvez era tudo que ela tinha. Então, a gente precisa entender isso, né? Até esse tipo de oferta que a Ellen White diz aqui, é, é uma oferta que ela diz, pode ter doado por impulso e sua liberalidade não ter princípios profundos. Apesar de tudo, sua generosidade não tem motivação profunda. Dá por impulso, abre a carteira de vez em quando e a fecha na mesma velocidade que abriu. Não merece elogio, pois é, em todo o sentido da palavra, um sujeito mesquinho, e a não ser que se converta completamente de carteira e tudo, ouvirá fulminante oração, acusação. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Impressionante isso, queridos. Eu achei assim extraordinário. Isso me fez pensar num outro exemplo. Eu era pastor da igreja de Moema. Desculpa estar contando alguns exemplos aí, mas eu acho que isso ilustra um pouquinho, né? Algumas coisas. Eu era pastor de Moema, tinha um grande projeto lá, que era o projeto da construção da primeira lá em São Paulo, a primeira escola bilíngue premium, né? Era um sonho da igreja de Moema ter uma escola e não tinha espaço. E nós entramos num desafio de comprarmos o terreno do lado e conseguimos negociar o terreno de 11 milhões para 7 milhões e meio e a igreja abraçou o desafio. E eu vou dizer para vocês uma coisa, em 3 anos e meio nós pagamos os 7 milhões daquele terreno que já veio com um buffet, que era um salão de festas, e nós usamos muito aquilo para adolescentes e tudo mais, mas tínhamos assumido um compromisso de uma prestação durante um período de tempo de R$ 150 mil por mês. A igreja não tinha esse caixa. Então, nós entramos num desafio de, eh, de contribuição, de ofertas e tudo mais. E Deus foi abrindo, todos os meses ele abria as portas e as comportas, né? E o dinheiro aparecia. Era quase 200 mil de ofertas todo mês ali, o povo fiel. E eu me lembro que um dia eu estava assim sem saber como que eu ia honrar com aquele cheque de 150 mil. Estava vencendo e eu não sabia, e eu olhava para o meu caixa, eu tinha um pouco além daquilo que era necessário para a manutenção da igreja, que era uma despesa considerável também. E eu orei, falei, Senhor, o Senhor tem sido tão bom e o Senhor vai prover recursos. E eu me lembro que, passado assim uns 2 dias, uma empresária me ligou e ela disse, pastor, como é que estão? Como é que estão as ofertas, pastor? Eu disse, olha, estão indo bem, graças a Deus. Deus tem abençoado. E eu nem disse que eu estava no sufoco daquele momento. Eu falei, Deus tem honrado, Deus está sendo generoso conosco. E ela disse, pastor, eu estou sendo tocada no meu coração. Essa madrugada eu acordei com o coração ardendo assim, e Deus me abençoou aqui num grande negócio que eu fiz, e eu quero fazer uma oferta para a igreja. Será que o senhor pode passar aqui para pegar o cheque? Eu disse, claro que sim. Não perguntei quanto era, nada disso. E eu fui à empresa dela, na zona norte de São Paulo, e eu cheguei, entrei no escritório dela,
e ela me recebeu com alegria e tal, e disse, pastor, olha, eu estou muito feliz, Deus tem me abençoado tanto, esse mês foi além do que eu imaginava, e aquela coisa maravilhosa, e meu coração está sendo tocado e eu quero fazer uma doação aqui para a igreja, a minha oferta, o meu pacto extra desse mês, que ela já era contribuinte, ela já dava as ofertas todo mês ali para a construção, para a igreja, e eu vi ela fazendo o cheque, eu não quis olhar para o tamanho do cheque. Eu olhei, e aí ela rasgou o cheque assim, destacou e entregou na minha mão. Disse, pastor, está aqui, é uma oferta de gratidão, com muita gratidão no meu coração. E eu olhei para o cheque. O cheque era de 150 mil reais. E eu, assim, eu fiquei emocionado ali na hora, e até me emociono hoje quando eu lembro disso. Eu comecei assim, meu olho encheu de lágrimas. Por que está chorando, pastor? Eu falei, pastor, você não tem noção. Era o que eu precisava para honrar os compromissos da igreja esse mês, né? E eu disse assim, olha, eu quero te agradecer publicamente sábado por essa oferta. Ela falou assim, se o senhor fizer isso, pastor, o senhor não vai receber mais nenhuma oferta minha. E eu entendi. Eu estou contando isso como um paradoxo, porque às vezes nós doamos tão pouco e queremos ter o nosso nome na calçada da fama. E Deus tem muitos fiéis doadores que eles fazem por amor à obra mesmo. É isso que importa. É isso. Eu não preciso receber nada em troca. Eu não preciso. Mas eu me lembro de outras pessoas que davam ofertas e diziam assim para mim: Pastor Brenha, será que a igreja pode me dar antigamente se fazia isso, um recibo de doação para eu registrar isso no meu imposto de renda? Eu achava aquilo o maior absurdo da história. Eu dizia, meu irmão, isso é oferta ou é benefício para você? Então, a gente precisa entender que quando se trata de oferta, não é coisa que eu recebo em troca, é coisa que eu dou de coração, voluntariamente, programada, organizada. E é assim que a gente tem que ensinar os nossos membros, não fazendo aí festinhas, quermesses, bazares e outras coisas para levantar fundos. Diga, Joelson. Pastor, a irmã Erinis, ela fez uma pergunta aqui, eu até já respondi, mas para tirar dúvida dos demais, ela diz aqui, ó, boa noite, só tirando uma dúvida, noite da pastelada para arrecadar verba para o Clube de Esbravadores, não é certo? É que a gente bateu bastante nessa questão de vendas, né? Mas segundo o Manual da Igreja, há a exceção, né? Obviamente, nós não tratamos ela aqui, porque não é o tema especificamente, mas é interessante abrir esse parênteses, né, pastor? Porque no Manual da Igreja, até eu coloquei para ela aqui, tem as exceções, e até no Manual do Clube também fala um pouquinho sobre isso, por ser atividade beneficente, né? O clube, a ASA, a ADRA, a obra médico-missionária, então tem alguns parâmetros e diretrizes a serem seguidos para poder realizar aí esta arrecadação de fundos, sempre seguindo os princípios conforme a igreja estudou e já foi orientado sobre isso aí. O Mas pastor Jimmy também importante, quer comentar aí. foi importante, um bom comentário. Como lidei com essa galerinha aí quase 20 anos, né? Então, Sim, é verdade, o pastor é especialista. isso daí era o que mais acontecia, né? Mas a gente sempre tem que orientá-los para que, quando feito isso, eu sempre orientava assim, olha, vamos fazer uma coisa bacana. Então, nós tínhamos um bom programa, sabe? É, que fosse um programa social, instrutivo, que fosse um programa que trouxesse crescimento, relacional, espiritual para os desbravadores, para os pais. E aí, nesse processo, então, você poderia vender o pastel, a pizza ali e tudo mais, mas você faz com objetivos assim muito maiores, percebe? Não é não, e mesmo eu sempre disse isso, viu, Joel? Assim, vou dizer aqui para a irmã, e mesmo o fato de ser lícito
algumas questões aí para essas áreas mais sociais da igreja, a gente precisa saber como deve ser feito. Não é porque é lícito que eu posso escancarar a porta e fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, você vai lá, então você promove aí um sertanejão lá dentro, promove não sei o quê, promove isso, promove... Gente, tá errado. É uma festa, é uma atividade espiritual, e você tem que saber conduzir isso da melhor maneira possível, e tirar proveito disso, colocando ali uma pizza, uma pipoca, um crepes, sei lá, o que for ali dentro dos nossos princípios, para ser vendido, enquanto as pessoas têm outros benefícios ao estarem ali também, que não é simplesmente a comida. Jimmy, Pastor Breno, muito obrigado pelas explicações. Em relação à construção de igrejas, essa é a recomendação da Igreja Adventista. Nada de quermesse, nada de vendas. Deus deseja ver cada um de nós dando a nossa oferta, o melhor, o sacrifício de todos nós, né? Quando se trata de clubes bravadores e asa, sim, podemos ter as coisas. A questão que eu vejo hoje é que os clubes bravadores e aventureiros estão muito longe do que Deus planejou para fazer. A gente vê lá grandes quantidades de frituras, comidas totalmente contra o próprio espírito de profecia. Então, assim, embora nós temos autorização para fazer vendas, para ajudar os bravadores em Campuri, etc., só que o tipo de comida que o nosso povo está consumindo e vendendo é um absurdo. Inclusive, eu gostaria até de ter mais espaço na nossa associação para conversar com a equipe, com os desbravadores, porque o que eu ouvi no Campuri, nessa área de alimentação, é uma vergonha, desculpa a minha expressão aqui, é uma vergonha espiritual. Porque a gente, para conseguir o dinheiro, está abrindo exceções absurdas nessa área, seja na comida ou na bebida. Então, é lógico que vocês não vão consertar a questão dos desbravadores, que isso é um assunto que nós vamos ter que tratar com os desbravadores. Inclusive, eu já conversei até com o pessoal da União, que coordena Campuris, etc., porque essa área, ao mesmo tempo que eu estou ensinando o desbravador, as leis lá falam assim, cuidar do meu corpo. E a gente vê que na hora de fazer o dinheiro, a gente não está nem aí com o nosso corpo, né? Então, quando vocês forem abordados, falar, irmãos, vamos considerar a importância nas vendas, que é importante, mas que tipo de produto eu estou vendendo? Que também é tão importante quanto a seguir as regras de instrução de mordomia na igreja. eu concordo em grau, gênero e número, tá? Até mesmo com o que se é vendido nas cantinas oficiais dos nossos eventos. Então, a gente tem que ter muita consciência disso para que algumas coisas não saiam do controle. A gente segura aqui, mas vaza no vão dos dedos do outro lado, né? Mas bela observação, Mas, Jimmy. pastor Bren, excelente a explicação. Esse capítulo ele deixa bem claro, inclusive, eu creio que seria importante depois a gente colocar isso de uma maneira bem fácil para dar orientação para todas as igrejas. Que tipos de campanha? Por que essas campanhas para a construção de igreja elas não devem ser contempladas dessa forma, de vendas e etc., né? Aí está bem claro o ensinamento que Deus mostrou para o irmão White atualizar, porque já existia isso na Bíblia, mas precisava uma atualização para a gente ter consciência disso no tempo atual, né? É que o princípio, pastor Jimmy, o que está por detrás é o seguinte, é o motivo pelo qual eu estou doando. Então, eu dou para receber. Então, isso é uma oferta egoísta, né? Então, ou seja, então, ao invés, irmãos, é o seguinte, você vai ofertar, se você fizesse isso, por exemplo, vou imaginar, você faz ali um almoço para construção da igreja. Aparece 200 pessoas para comer, né? Aí você recebeu, a igreja adiantou o dinheiro, comprou os mantimentos, tal. Aí você teve um lucro ali, vamos imaginar, de
10, 15 reais por prato, né? Vamos colocar uma conta assim básica. Você vendeu 200 almoços, você ganhou ali 2.000 reais. Opa, fizemos um bom dinheiro hoje, né? Maravilha. Então você, agora no dia seguinte, você experimente fazer o seguinte, fala assim, irmãos, agora esses 200 que comeram aqui, domingo que vem, a gente não vai ter almoço, mas a gente vai esperar a oferta que você pagaria o almoço dando para a construção da igreja. Veja quantos passariam ali e deixariam a oferta deles. Não chegaria a 10%, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estão recebendo nada em troca, então isso é uma oferta egoísta, né? Então Deus não aceita. Agora, eu sei que o nosso tempo está indo aí, Joelson, então a gente vai para o capítulo 42 aqui, eu acho que o 42, o capítulo 42 fala aqui da cobiça fatal, mas o que na verdade é a essência desse capítulo? Tem a ver com o amor ao dinheiro, né? Então, ou seja, eu tenho muito amor ao dinheiro e, consequentemente, eu penso mais nas minhas coisas do que propriamente nas coisas de Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o princípio da nossa vida. Deus não é contra. Eu vou desmistificar um pouquinho aqui, porque se a gente lê com um olho um pouco mais, diríamos assim, centralizado na letra da lei, a gente vai ler esse capítulo aqui, vai falar o seguinte, ó, Deus é contra você ter casa, Deus é contra você ter uma chacrinha, Deus é contra você ter um bom carro, Não, Deus não é contra nada disso. Não tem nenhum problema você ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom salário, ter uma chacrinha, não tem nada disso. Só que é o seguinte, quando Deus diz assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu, esse é o princípio da mordomia cristã, né? O que eu preciso para viver? O que eu preciso para ser feliz? Para dar um bom conforto para minha família? Mas aí, às vezes, eu estou vivendo em uma casa extremamente luxuosa, andando num carro extremamente caro, tendo muitos luxos pessoais, mas a casa de Deus está perecendo, né? Então, eu não tenho a capacidade de dizer, olha, eu vou abençoar a casa de Deus com os meus recursos. E se a gente puder ver, por exemplo, a prosperidade que Deus dá para algumas pessoas, o que eles devolvem para Deus é muito inferior à prosperidade que Deus concede a eles. Então, por isso que as ofertas elas têm que ser proporcionais à bênção de Deus. Imagine se um bom empresário, bem-sucedido, ele fosse proporcional nas suas ofertas em relação às suas bênçãos recebidas, né? As grandes empresas hoje trabalham aí com os planos de gratificação, os PLRs e tudo mais, né? Então, a empresa chegou num patamar, aquilo ali é dividido entre os funcionários e tudo mais, então todo mundo se esforça para ter uma lucratividade maior, para terem também um benefício maior. Agora, veja, muitos de nós apenas queremos engordar o nosso caixa, mas a igreja... E Deus olha, eu acho que isso é uma questão para Deus mensurar, sabe? É uma questão assim muito, muito pessoal. Isso aqui tem a ver muito com a nossa vida pessoal, né? A gente ofertar, quando aqui o capítulo fala sobre as tentações de Jesus, a ideia que Ellen White nos dá é que ofertar é uma questão de adoração. Quem eu estou adorando, né? Se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso daqui, né? Então, ou seja, oferta é uma questão de adoração também. Então, quando você tem essa consciência, Deus te deu, você devolve com alegria para Ele, proporcionalmente às bênçãos recebidas. Diga, Joelson. É incrível, pastor, que neste capítulo, quando ela menciona, ela compara algumas das histórias que a gente conhece bem, do jovem rico, entre outras,
ela menciona aqui especificamente o jovem rico, ela faz uma pergunta: como que ele recebeu aquelas palavras de Cristo, né? Ah, você já guarda os mandamentos desde pequeno? Então só uma coisa te falta: vende tudo, né? Distribua aos pobres, depois vem e me segue. Como é que ele recebeu? Regozijou-se por poder alcançar o tesouro celeste? Ela comenta: ó, não. Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Para ele, as riquezas significavam honra e poder, e o grande vulto do seu tesouro faz com que tal venda pareça quase impossível. E aí, então, ela conclui dizendo que esse homem era tão amante do mundo, mas ele desejava o céu, mas queria reter a riqueza e renunciou à vida imortal pelo amor ao dinheiro e ao poder. Ó, que infeliz troca, diz ela. No entanto, muitos que professam estar guardando todos os mandamentos de Deus estão fazendo a mesma coisa hoje. E aí ela coloca qual é o perigo para o avarento. É quanto mais ganha, quanto mais difícil lhe é ser generoso. Diminuir a riqueza é como separá-lo da vida. Então, o perigo não está em possuir as coisas, mas é o amor que você tem, o apego material, e como o pastor falou, né? Às vezes a gente está desenvolvendo tantas coisas e o próximo não está sendo assistido, a viúva não está sendo atendida, a pessoa bate a minha porta, eu não tenho como, eu não ofereço nada, eu vou até a igreja e não tenho uma oferta, eu vejo situações acontecer ao redor e eu não me movo para fazer isso, porque é o prazer somente para mim, é o hedonismo, né? Egoísmo. Olha aqui na página 147, o poder enfeitiçante de Satanás. Ela diz assim: há muitos professos cristãos que farão qualquer sacrifício para obter riquezas. E quanto mais êxito tiverem em alcançar o objetivo de seus desejos, tanto menos se importarão com a preciosa verdade e seu progresso no mundo. Perdem o amor a Deus e agem como loucos. Quanto mais prosperam na riqueza material, tanto menos investem na causa de Deus. E abaixo ela diz: o amor ao dinheiro torna-se uma força dominante e, por sua causa, violam a lei de Deus. Podem professar ter a religião de Cristo, mas não amam seus princípios nem atendem às admoestações. Dão suas melhores energias ao serviço do mundo e se ajoelham diante de Mamon. Profundo isso, né? Então, queridos, eu queria deixar aqui com vocês essa reflexão hoje. Aqui o capítulo termina, e eu queria colocar exatamente esse ponto aqui, né? Cada um é provado. E ela diz assim: a mesma prova dirigida a Mateus em sua riqueza tinha sido apresentada a André e Pedro na sua pobreza. A mesma consagração foi feita por todos eles. Assim, cada pessoa é provada para se determinar a que se apega mais, aos bens terrestres ou à comunhão com Cristo. Os princípios são sempre rigorosos. Ninguém pode ser bem-sucedido no serviço de Deus a menos que nele ponha todo o coração e considere todas as coisas como perda por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo e muito menos seu colaborador. Quando as pessoas reconhecem a magnífica salvação, o espírito de sacrifício observado na vida de Cristo será visto na vida delas. Por onde quer que Cristo as guie, elas seguirão contentes. Então, esse é o nosso desafio, né? É a luta diária contra o egoísmo, né? Isso faz parte do coração tanto do rico como do pobre, viu? Isso está em todas as camadas sociais. A gente não pode só apedrejar o jovem rico aqui, não, né? Porque tem muito pobre que, dentro da sua pobreza, ele pode ser fiel a Deus e ser também um generoso, ser alguém que ame a Deus acima de todas as coisas, né? Eu imagino que exista mais pobre fiel do que rico fiel, mas a gente sabe que ambos, todos nós, temos a sementinha do egoísmo no nosso coração e a gente precisa lutar contra ela, né? Porque quando você coloca ali as suas necessidades, né? E você vê, de repente, o que você tem, né? E aí você começa a racionalizar, né? E aí? Onde entra Deus, né? Mas Deus tem que continuar sendo o primeiro.
Porque Deus é o que provê todas as nossas necessidades. É Deus, né? É Deus que vai abrindo portas e tornando a nossa vida uma vida de bênçãos. Com pouco ou com muito, estando com Deus, a gente é feliz. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar e lançar fora essa cobiça fatal, né? Que é fatal mesmo, porque, como Jesus disse, né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria salvação, não é? Lembram daquela parábola que Jesus contou? Não está aqui, mas eu estou lembrando dela agora. O homem olhou para os celeiros dele, olhou para a colheita, né? E disse assim: olha, eu vou derrubar tudo isso, vou construir celeiros maiores, e vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não é? E, e foi o que aconteceu, né? E aí o Senhor diz assim: que louco que você é, né? Porque esta noite pedirão a tua alma. E o que vai ser? Quem vai ficar com tudo isso daí, né? Então a gente não vai, a gente não vai levar nada dessa vida para o céu. A gente tem que pedir a Deus que Ele dê para a gente uma condição para ser feliz, mas que o resto que seja para Deus e que Deus aplique da melhor maneira possível na obra dele, que a gente seja generoso aí nas nossas ofertas e nas nossas contribuições. É isso, Joelson. Bem, muito bom, viu? Pastor Jimmy, tem mais alguma ponderação, algum detalhe, ou alguém gostaria de comentar? Tem uma pergunta aqui da irmã Sônia. Não sei se a gente pode, pelo horário, avançar um pouquinho mais, ou se a gente pode responder, Pastor Jimmy, essa pergunta aqui, ó, sobre o fundo de inversão. A gente pode usar isso como tema para um próximo encontro, ou quem sabe comentar no próximo, ou o pastor gostaria de comentar alguma coisa aqui antes de a gente finalizar? Olha, acho que pode ser bem rápido isso, né? Eu cresci e a minha mãe fazia muito fundo de inversão. Naquela época havia mais, mais motivação para essa questão do fundo de inversão, né? Eu nem sei hoje se existe ali naquele papelzinho a oferta de fundo de inversão. Acho que não existe mais, né? Ou tem? Não, não tem, mas existe a verba no ACMS. Se alguém colocar, É, ela é, então, não existe mais. Sabe por quê? não existe mais um incentivo, né? Porque o que que acontece? Eu me lembro que muitas pessoas faziam o seguinte: eu vou inverter aqui esse canteiro para ele dar muita couve. Então, esse daqui é de Deus. Tudo que sair daqui é de Deus. Para Deus me dar o 2, 3 muito bom. Então, a motivação do fundo de inversão, às vezes, ela não era mais correta, sabe? Eu acho que a igreja entendeu isso, por isso que deu essa segurada um pouquinho, né? Eu não sou assim, contrário à oferta de fundo de inversão, desde que ela seja 100% para Deus, entendeu? Então, tipo assim, eu não faça nenhuma oferta de inversão fazendo uma negociação com Deus, percebe? Isso Porque mesmo. muita gente fazia inversão negociando com Deus. Então, é o seguinte, Senhor, olha, eu vou te dar isso daqui, mas eu estou esperando que o senhor multiplique aquilo ali. Então, não. Eu acredito numa oferta de inversão seguinte: olha, eu tenho aqui, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma bicicleta. Eu não, eu vou doar essa oferta, essa bicicleta para o fundo de inversão. Então, Senhor, mande um comprador aqui poderoso que pague até mais do que essa bicicleta valha, porque essa bicicleta aqui eu estou doando para o fundo de inversão. Ponto, acabou. Eu não tenho negociação, entendeu? E aí, Deus pode mandar um camarada que fala: olha, mas eu gostei dessa bicicleta, mas era essa que eu estava procurando. Na loja eu compraria por 300, mas olha, eu gostei tanto que eu vou dar 500 para essa oferta, para essa bicicleta. Isso é uma verdadeira oferta de inversão. Você inverteu algo para o Senhor, não esperando nada em troca, entende? Então, para Eu mim, tive uma experiência com um pastor colega, e ele era pastor do nosso colégio de Orlando, e eles precisavam fazer, terminar a reforma. Ele fez um plano com a igreja muito interessante. Ele perguntou para a igreja quantos tinham algum tipo de dinheiro
que havia emprestado para alguém, nunca recebeu de volta, dinheiros perdidos, vamos assim dizer, que não tinha chance de receber. Eu lembro que na época ele levantou cerca de 100 pessoas, era uma igreja de quase 3 mil membros, né? Eu creio que deu umas 100 pessoas, mais ou menos, que tinham algum tipo de dinheiro que perderam, nunca tinha chance de recuperar. Então ele fez um plano com esse grupo, se eles desejassem doar esse dinheiro, dar para Deus e orar 100 dias para a recuperação desse dinheiro e dedicar isso à construção da igreja. É interessante, eu não sei se eu vou achar esse testemunho na internet agora, eu devia ter gravado isso. Todas as 100 pessoas tiveram o seu recurso recuperado. Se você for hoje à igreja de Orlando, do colégio, você vai ver ela terminada, que foi com esse recurso de dinheiros perdidos. Mas 100% investido, né? 100%. 100%. Eu achei tão impressionante aquilo que todas as pessoas que tinham dinheiro perdido, elas recuperaram e doaram integralmente aquele dinheiro para essa causa. Eu nunca tinha visto um negócio assim, né? Eu achei muito interessante que ela teve esse encontro, testemunho de pessoas que participaram desse projeto. Isso foi mais ou menos na década de 90 para 2000, coisa assim, entendeu? Nós temos aqui um exemplo bem bonito também, e provavelmente nós vamos gravar com ele, porque é uma história bem grande, mas falando especificamente do fundo de inversão, ele é um apicultor aqui em Jundiaí, foi durante um bom tempo tesoureiro de igreja, hoje a esposa é tesoureira de igreja, e ele é um dos diretores lá do grupo aqui de Jundiaí Mirim. E incrível, ele cria um tipo de abelha que não tem ferrão. Eu estive lá, preguei na igreja e fui até a chácara onde ele mora e eu tomei mel no canudinho. As abelhas voando, uma coisa linda, né? E aí ele me levou para conhecer, né, ali, e aí ele me mostrou num canto assim algumas caixas daquele tipo de abelha que não tem ferrão. Ele me disse assim, Joelson, essas 3 caixas aqui são de Deus, são da igreja. Todo o mel que ela produz, toda a multiplicação que eu faço, tudo é 100% para Deus. E aí ele me disse assim, a primeira muda, né, que ele fez, ele escolheu as melhores abelhas, colocou lá e elas vão multiplicando. E a abelha que mais multiplica é aquela que é de Deus. E ele reverte todo o recurso para a igreja. E durante um ano, pastor, ele conseguiu só com o valor da abelha uma boa oferta para comprar a casa onde hoje eles estão frequentando, ali em Jundiaí Mirim. Então, o irmão Eduardo, vocês podem um dia ir lá conhecer ele, tomar o mel ali puro que ele tem. E ele tem um testemunho, assim, envolvendo abelhas, incrível, um testemunho de conversão que envolve esse trabalho que ele tem, que é um trabalho até secundário, porque primariamente ele trabalha no fórum da cidade, mas ele tem, além desse apiário em casa, na chácara onde ele mora, lá na Serra do Japi também uma outra que ele tem em sociedade com o irmão dele. Mas é uma história incrível e ele reverte aí nessas caixas 100% para Deus e isso tem beneficiado grandemente a igreja ali Isso, em Gaimirim. aí eu acredito na inversão. Mas eu acho que a oferta não é permuta, né, com Deus. Tá certo? Maravilha! Queridos, muito obrigado. Pastor Jimmy, considerações finais ou podemos já liberar o povo e pedir para o pastor Brenha nos abençoar com a oração? Muito obrigado, pastor Brenha, obrigado a todos os irmãos que com fidelidade dedicaram esse tempo para a gente ouvir, participar, estamos estudando, né? Nós tivemos esse final de semana o Congresso Atos com todas as igrejas de Limeira. Deus tem abençoado muito ali os irmãos. E esperamos, no decorrer do tempo, estar em cada um dos distritos, crescendo no conhecimento e na prática da mordomia cristã. Obrigado a todos, obrigado, Joelson, por estar coordenando nossos encontros e que Deus possa estar com cada um de vocês nessa semana. Amém. Pastor Elias, então despeça-nos por gentileza aí com uma oração. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. É um momento tão precioso de reflexão, de discussão de ideias, de aprendizado, de crescimento. Que o Senhor esteja com cada um que aqui está, com aqueles que em algum momento também tomarão
terão contato com esse conteúdo, daquilo que foi estudado hoje. Que o Senhor abençoe cada tesoureiro, cada diretor, cada ancião, cada igreja, que os recursos, Senhor, sejam abundantes na casa do Senhor e que haja, como diz a tua palavra, mantimento em abundância e que as nossas igrejas possam continuar marchando firmes, ajudando pessoas a se prepararem para o breve encontro com Cristo Jesus. Amém. Dá-nos Amém. paz nesta noite, um bom descanso. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um abraço. Temos aí pessoas dos quatro cantos da terra, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o pessoal aqui da APAC. Sejam aí abençoados aí durante o restante dessa semana. Um abraço, viu? Deus abençoe, gente. Uma boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Até segunda, se Deus quiser. Amém. Um abraço a todos. Até amanhã nós colocamos no ar aí o vídeo.